Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Como eu sou psiquiatra clínico, como eu acabei de afirmar, ou seja, eu atendo todos os transtornos psiquiátricos de vida adulta, é como se fosse o clínico geral, psiquiatra clínico, mas também sou psicoterapeuta. Então as pessoas me procuram e a primeira vez que a pessoa me procura, eu não sei exatamente se ela está me procurando para uma consulta psiquiátrica, ou seja, ela tem uma suspeita ou já tem um diagnóstico de um transtorno clínico e quer tratar-se do transtorno psiquiátrico, ou se ela está vindo para fazer um acompanhamento psicoterápico. Isso muitas vezes causa uma certa confusão até que nós esclareçamos em que papel eu estou ali. Atendi recentemente uma pessoa que assim que ela senta e começa a falar, ela começa a contar toda a sua história, desde os primórdios da sua infância. Como eu não a conhecia, fiquei aguardando o desenrolar da história. E a história vai prosseguindo, ela prosseguindo as concatenações que ela fazia, porque normalmente todo ser humano, ele cria uma narrativa para a sua própria história. Ou seja, existe um começo, um meio e um fim. Tudo começa em algum lugar na nossa história. Mesmo que não haja um começo definido, nós incluímos esse começo, ou seja, nós em geral pensamos na nossa história alguns eventos para a partir daí nós concatenarmos tudo que acontece. É como se nós não pudéssemos conviver com a ideia de que o acaso pode nos acontecer, embora o acaso esteja sempre acontecendo, mas nós precisamos ter um vínculo, um nexo lógico para nos sentirmos confortáveis. Então todas as pessoas, quando vão contar a sua própria história, elas começam sempre a partir de um ponto que elas consideram que é o ponto gerador. Pode ser ou não, pode ser simplesmente o ponto em que a história começa, pelo menos para ela. Ela conta a sua história e nessa história está embutida a possibilidade dela ter um transtorno psiquiátrico. Ou seja, ela estava vindo aqui no misto dos dois papéis que eu exerço. Para ela não estava claro o que era. Ela vinha para a pessoa. Para mim é que eu precisava discernir em que papel eu ia interagir com ela. Durante o desenrolar tudo da consulta, aparece uma situação que frequentemente causa confusão às pessoas, muitas vezes causa espécie, causa um certo rechaço. Por quê? Porque as pessoas esperam compreensão, uma atitude compreensiva, esperam interpretação, isso é um desejo das pessoas. Esperam que aquele que escuta dê para eles, dê para essa pessoa uma razoabilidade para o que acontece e dê um direcionamento. Mas o diagnóstico psiquiátrico, e era nesse papel que eu precisava entrar, porque existia e existe a possibilidade de um diagnóstico psiquiátrico, além de todas as dificuldades que possam ser trabalhadas na psicoterapia. Aí entra qual é a diferença da atitude do psiquiatra, que é médico, portanto, o viés dele de mirada é médico, e aquilo que as pessoas esperam que seja um psiquiatra, um psicoterapeuta ou alguém da área psi. Todos os diagnósticos psiquiátricos, eles são diagnósticos médicos. Portanto, todo diagnóstico médico necessita de uma história em que nós, ao escutarmos a história e fazermos as perguntas, nós estamos em busca de um padrão,
algo que em nossa cabeça vai se juntando como um padrão que possa mais adiante ser denominado de doença no resto da medicina e de transtorno no caso da psiquiatria. Então, para isso, o diagnóstico clínico de qualquer médico, e o psiquiatra é um médico, ele começa por uma avaliação dos sintomas que as pessoas trazem, e sintoma em medicina é tudo aquilo que é queixado pelo paciente. Tudo aquilo que é referido como uma queixa pelo paciente é um sintoma. Tudo aquilo que é visto, ou medido, ou examinado pelo médico é um sinal. Mas os pacientes trazem queixas, portanto, eles trazem sintomas. Para o paciente, o sintoma é como se fosse um iceberg. Ele só vê a parte de cima, que é o incômodo. Para o médico, nós precisamos dos 3/4 do iceberg, porque nós precisamos diferenciar as queixas do paciente. E é nesse aspecto que muitas vezes a consulta médica e, portanto, a consulta psiquiátrica pode parecer ao paciente que se trata de algo frio, de algo distante, como se não estivesse sendo dada importância à queixa de natureza emocional dele. Ou seja, quando o paciente diz eu fiquei triste e continua a história dele, para ele está claro, já resolveu a história. Para mim, como psiquiatra, não. Lembrem-se que o psiquiatra ele não detém exames complementares, ele não tem ferramentas como o resto da medicina para detalhar o diagnóstico dele. Então, todo o detalhamento do diagnóstico psiquiátrico advém dessa discriminação dos sintomas e dos sinais que as pessoas, porventura, apresentem. Por isso que, muitas vezes, a entrevista psiquiátrica, a conversa psiquiátrica, ela termina sendo muito detalhada e para o paciente pode ficar parecendo que o profissional não esteve atento a ele no sentido da compreensão emocional que ele espera, ou do acolhimento emocional. É que para o diagnóstico psiquiátrico não é impossível não se fazer assim. Então, se o paciente diz, eu estou triste, não basta para mim como psiquiatra essa palavra, eu preciso entender como é essa tristeza dele. Então, vem perguntas que não são fáceis das pessoas escutarem quando estão sofrendo. Eu perguntar, por exemplo, eu estou fazendo uma certa caricatura. Como é sua tristeza? Eu fico triste, tá? É contínua? Dura quanto tempo? Como é o conteúdo do que passa pela sua cabeça? Essa tristeza que você sente, ela duradoura, ela responde quando há uma alteração ambiental ou uma alteração circunstancial? Essa alteração, essa tristeza que você sente, tem algum horário mais prevalente para acontecer? Repare, essas perguntas ditam a um paciente que está fazendo uma queixa e tem um conteúdo de sofrimento grande, soa para ele como se fosse uma interrupção sem sentido. Mas se eu quero fazer um diagnóstico de uma depressão, eu não posso considerar que tristeza é uma palavra que abarque tudo, ou seja, que o ponto de vista do paciente do que é tristeza corresponda ao ponto de vista que eu tenho do que seja depressão. O paciente pode até chegar a dizer, doutor, eu estou deprimido, mas eu não sei que, do ponto de vista do paciente, a que conceito corresponde essa palavra depressão, por exemplo. Há uma outra palavra muito comum agora. Eu estou com oscilação de humor. Muito frequente o paciente trazer como primeira queixa isso. Ou porque alguém disse a ele que ele tinha oscilação de humor, ou porque ele ouviu essa referência e repete. Para o psiquiatra, como é essa oscilação de humor? Por quê? Porque o humor é uma função, obviamente, que nós não vivemos, nós separamos para efeito de estudo, de análise, em funções psíquicas.
Mas, obviamente, nós funcionamos assim. Nós funcionamos integralmente. Nesse exato momento, todas as minhas funções psíquicas estão resumidas na minha consciência do momento que eu estou vivendo. Mas para que nós possamos avaliar, nós precisamos detalhar isso. Então, o humor é o estado de espírito consistente que a pessoa tenha durante algum tempo. E, por definição, o humor flutua em relação às circunstâncias. O humor é uma resposta qualitativa à vida que a pessoa leva. Se eu estou vivendo uma situação de ameaça, meu humor estar assustado, eu estar com medo, estará alterado em função da circunstância. Mas se porventura aquilo que gerou a insegurança for removido, proporcionalmente meu humor deve melhorar. Então o humor normal da pessoa é responsivo, ele reage às circunstâncias, não tão rapidamente. O humor é uma resposta mais ou menos fácil que as pessoas dão numa conversa de dia a dia. Como é que você anda? Repare que essa pergunta, como você anda, não significa como você está apenas, mas como você vem andando. É um gerúndio. Como você anda é uma versão de um gerúndio. Como você vem andando? Ultimamente, como você está? Esse ultimamente, não existe uma precisão para esse ultimamente, mas é fácil nós compreendermos que ultimamente não é já, nem é um ano. É de algum tempo para cá. E esse tempo, de uma certa forma, é compartilhável. Dá para nós compreendermos. Então, quando uma pessoa faz uma queixa de humor oscilante, é preciso que o psiquiatra faça essa pergunta, que para ele soa mais oscilante como? Você fica vários dias, a maior parte dos dias, a maior parte do dia, como é que você fica? Esse humor, se a circunstância se altera, ele se altera. Repare, eu não vou hoje detalhar a questão de humor. Eu quero voltar à consulta psiquiátrica, ao fato de que ao psiquiatra necessita de uma abordagem, eu diria, artística, porque ele precisa conciliar a necessidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa do que o paciente fala, e ao mesmo tempo, nessa primeira consulta, ele já dá ao paciente o sentido de suporte e de vínculo que ele está criando. Não basta apenas ao psiquiatra fazer interrogatório do paciente e o paciente não voltar para a segunda consulta. É preciso que essa primeira consulta nossa também seja o momento em que se inicia a nossa avaliação clínica, portanto, ponderada, crítica, quantitativa, qualitativa, associada a uma continência humana para que nós possamos construir um vínculo com o paciente. Porque verdadeiramente o paciente detém um poder na mão dele, que é não voltar. O psiquiatra não pode ter a ilusão ou a onipotência de que o paciente terá que voltar. É uma escolha dele voltar ou não. E quem faz um paciente regressar para a segunda consulta, ou como eu digo, a minha primeira consulta é sempre a segunda, porque a segunda é a consulta realmente de escolha do paciente. A primeira, normalmente o paciente vem por indicação, pressão, curiosidade, o que seja. A segunda escolha, ele já conhece aquela pessoa para a qual ele vem. Então, em resumo, a conversa de hoje é para distinguir que o psiquiatra, ele, para fazer o diagnóstico, ele precisa ter uma abordagem crítica, quantitativa, qualitativa. Cada queixa do paciente ser detalhada para que possa se encaixar dentro de um quadro de diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado para que, ao fazer a consulta dessa forma, para obter o diagnóstico, nós não percamos o vínculo que nós necessitamos criar com o paciente. A nossa função é sempre dupla na medicina: dar o diagnóstico e criar o vínculo. Espero que haja sido útil.